Boa noite, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui reunidos, glórias a Deus por isso. Não temos isso como forma rotineira, mas como uma bênção. Isso é privilégio de poucos. Temos o Senhor e o acesso que nós temos, a liberdade que nós temos para estar compartilhando a palavra, para estar louvando o Senhor, para estarmos unidos em torno da sua palavra, reunidos em torno da sua palavra. Muitos gostariam de ter essa oportunidade e que nós não tenhamos isso como rotina, como algo comum, mas que tenhamos esse momento como algo especial, algo que verdadeiramente é um presente de Deus nas nossas vidas. Então, aquietando o seu coração, eleve os seus pensamentos ao Senhor, que Ele já tenha preparado a sua porção para as nossas vidas. O Senhor nos trouxe até aqui, muitos com uma semana bastante atribulada, outros com uma semana mais tranquila, mas enfim, a bondade e a misericórdia do Senhor prevaleceu e esse é o motivo de nós estarmos aqui. Glórias a Deus por isso, que possamos então compartilhar a palavra do Senhor, daquilo que o Senhor já tem reservado às nossas vidas nessa noite. Eu peço aos irmãos que abram o Salmo 43, nós vamos estar lendo o verso 3, 4 e o 5. Então diz a palavra do Senhor: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que está batido a minha alma? E por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Glória a Deus pela sua palavra. Nós vemos aqui o salmista colocando algumas questões e gostaria de refletir brevemente com os irmãos quando ele fala aqui no verso 3: envia a tua luz e a tua verdade. Quem tem sido a nossa luz e a nossa verdade? O que é a luz e verdade para as nossas vidas, para aqueles que esperam e aguardam o Senhor? O que de fato a palavra de Deus através desse salmo nos coloca? Nós temos um Deus que no transcorrer da sua palavra nos deixa vários adjetivos com relação, ou melhor, as pessoas inspiradas pelo Espírito Santo que trouxeram a palavra, a luz da palavra a nós, eles trouxeram e colocaram vários adjetivos com relação ao Senhor, mas eu acredito que esse são um dos dois, e na própria palavra nós vamos estar buscando esses dois adjetivos aí, né? Quem seria a luz e quem é a verdade em nossa palavra, em nossas vidas. Então, com relação à luz, no próprio Salmo 27, no verso 1, a palavra do Senhor nos diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aqui nós já começamos a entender quem deve ser aquele que alumia as nossas vidas, que nos conduz em meio a tempos difíceis, a trevas, a lutas, a desafios. Quando falamos disso, muitas vezes focamos naquilo que é externo, naquilo que tem acontecido fora das nossas vidas, ou fora dos nossos corações e das nossas mentes. E a pergunta que nós podemos fazer, vocês aí e eu aqui: quem tem sido a minha luz? Eu preciso de luz dentro de mim, e é óbvio que aqueles que já conhecem um pouquinho e têm buscado a palavra e têm se rendido ao Senhor sabem que nós verdadeiramente em nós não temos nada de bom. Se não temos nada de bom, e se o que não é bom é trevas, então nós vivemos em trevas quando não temos o Senhor. Então nós precisamos dessa luz, a luz que traz a salvação, que é o nosso Senhor. E na sequência, a palavra fala sobre a verdade, né? Então, envia a tua luz e a tua verdade. Em João 8, no verso 32, o Senhor fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que o Senhor fala no verso 31 com relação a isso? Porque aqui é só o resumo do que ele coloca no verso anterior, né? Que ele coloca assim, no verso 31, João 8, 31:
Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Então, para que nós conheçamos a verdade, nós temos que estar na palavra. Nós temos que ter essa palavra diante de nós. E para que nós tenhamos luz, o Senhor tem que habitar em nós. Então, que nesses dias o Senhor possa fazer morada no meu e no seu coração, trazendo tudo aquilo que Ele é, que Ele é um Deus de esperança, que Ele ilumina nossas vidas, que traz a verdade e a verdade que nos liberta. Liberta daquilo que nós somos, porque o que nós somos é terrível. Nós precisamos de ter algo especial, e esse algo especial em nossas vidas é o Senhor, aquele que morreu na cruz por mim e por você, para termos esse acesso, esse livre acesso. E depois no verso 5 do Salmo, retornando aqui, diante disso tudo que nós colocamos, que ainda é uma pequena porção do que Deus tem para as nossas vidas, o salmista coloca, pergunta para a sua alma: por que está abatido a minha alma? Ele questiona a sua alma: e por que tem se perturbado dentro de mim? Eu acredito que assim como eu, você, irmão, você, irmã, também passa por esses momentos. O que tem nos levado a nos perturbar, a perder a nossa paz, a deixar de irmos para a luz e abandonarmos a nossa verdade, que é a palavra de Deus? Nós temos que pedir a Deus domínio próprio, sabedoria, para conseguirmos caminhar nesse mundo e muitas vezes colocarmos a nossa alma sob o domínio do Senhor. Mas isso é uma opção de cada um. Deus não é um Deus tirano, Deus não é um Deus que não deixa escolhas. E mais uma vez, o Senhor nos dá essa escolha de nós conversarmos com a nossa alma, colocarmos ela no lugar certo e confiarmos naquele que tem salvado e trazido salvação às nossas vidas todos os dias. Então aí o salmista continua aqui: espere em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Que nós possamos nos alegrar naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor faz e fez, entregando o seu Filho para que nós possamos ter acesso à sua salvação, para que nós possamos ter acesso à luz, que é o próprio Senhor em nossas vidas, e acesso à verdade, que nos liberta, que nos transforma e que nos leva à direção ao Senhor. E diante disso tudo, nós temos condições de enfrentar as nossas dificuldades, as nossas dores nas nossas almas e continuar caminhando, não na nossa força, mas na força do Senhor, esperando cada dia o que Deus tem feito e o que Deus há de fazer, porque aquilo que o Senhor fala na sua palavra: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Talvez nós não venhamos a desfrutar isso nesse mundo ainda, não em sua plenitude, mas o Senhor já preparou a salvação para aqueles que têm se entregado. Que eu e você possamos cada dia nos entregar. Isso não é algo que nós temos como fácil. Isso é uma entrega diária, é algo que tem que acontecer de forma constante e perene, porque aquilo que muda abruptamente também causa problemas. Então que eu e você prossigamos e continuamos a caminhar, prosseguindo para o alvo, correndo. Talvez se você tiver fôlego para correr o tempo inteiro, mas que nós estejamos sempre caminhando nesse intuito de estarmos com o Senhor e desfrutarmos da sua salvação e da paz, a paz que o Senhor já tem reservado para as nossas vidas. Amém? Que vocês possam, junto comigo, compartilhar daquilo que o Senhor já tem para as nossas vidas. Já glorificamos a Deus pela vida do irmão Marcos Pereta e temos a certeza que o Senhor já tem a porção para as nossas vidas. Desfrute daquilo que o Senhor tem dado, que é muito mais do que o mundo pode oferecer. A palavra que traz vida e abundância e salvação. Vamos orar para que o Senhor possa abençoar mais uma vez a ministração da sua palavra. Senhor, nós te louvamos por mais essa noite, esse privilégio de podermos receber a tua palavra. Nós não merecemos, não fizemos nada para merecer, o Senhor fez tudo. Tudo que nós vivemos e que nós sabemos é sobre ti, Senhor. E que mais uma vez a tua palavra, o teu ensinamento venha sobre as nossas vidas, nos mostrando
que tudo é por Ti, para que nós possamos fazer o Teu nome grande, Senhor. Não tem a ver conosco, não tem a ver com esse mundo, tem a ver contigo, Senhor. Abençoe a ministração da palavra, capacite o Seu servo e que tudo possa transcorrer conforme a Tua vontade, Senhor. Nós lhe agradecemos, já sabendo que o Senhor tem feito e vai fazer novamente, não por nós, mas pelo Teu nome, Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Mais uma vez, é uma maravilhosa oportunidade nós podemos falar da palavra do Senhor. Você já deve estar reparando, nós já estamos nos aproximando da segunda quinzena, aliás, já passamos a primeira quinzena do mês de setembro. O tema dessa pregação é uma pergunta: quem é este? E você vai reparar que durante a pregação ela vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte nós vamos ouvir essa pergunta. A segunda parte nós vamos, pela palavra, com a palavra, respondê-la. E a terceira parte nós vamos aplicar aquilo que nós vamos ouvir. Que o Espírito de Deus nos ajude e que nós sejamos iluminados por Ele. Não é verdade que nós vivemos nesse mundo e nós precisamos conhecer as pessoas? Quem são? Qual a fonte de informação que essas pessoas usam? Se essa fonte é confiável, se tem credibilidade tanto a pessoa quanto a fonte. Existe um prêmio chamado Prêmio Nobel, foi instaurado em 1901, é uma das principais premiações mundiais para reconhecimento de pessoas que desenvolvem trabalhos, ações e pesquisas em benefício da humanidade. A cerimônia de premiação ocorre todo dia 10 de dezembro e 5 categorias são premiadas: Química, Física, Medicina, Literatura e Paz. Então nós estamos entrando na primeira parte dessa pregação, que é uma pergunta, e que também vai servir para essas pessoas que eu vou mencionar. Aparentemente você vai notar, são 4 nomes que eu retirei, são ilustres desconhecidos, e na verdade antes dessa premiação não eram conhecidos mesmos. Desses 4 nomes que foram premiados com o Prêmio Nobel, provavelmente 2 você no mínimo já deve ter ouvido. Outros 2, embora são conhecidos, para nós ainda continuarão ilustres desconhecidos. Então preste atenção nesses nomes. Robert Koch, um alemão premiado com o Prêmio Nobel em 1905, foi premiado porque descobriu a causa da tuberculose. O segundo nome é o de uma mulher, Marie Curie, que embora pareça um nome francês, essa mulher ela é polonesa. Ela foi a primeira mulher a ser premiada com o Prêmio Nobel. Ela é uma das poucas que vai ser premiada em 2 categorias diferentes. E ela foi premiada porque ela consegue estudar um elemento químico chamado rádio, que tem a ver com radioatividade. Bem, eu acredito que como eu, você deve estar falando bem, continua um ilustre desconhecidos. Mas há outros 2 nomes que provavelmente você possa ter ouvido. Chama-se Albert Einstein, é um alemão, foi premiado em 1921 por causa de estudos sobre o efeito fotoelétrico. Bem, e um outro nome, eu acredito que esse no meio cristão você já deve ter ouvido, chama-se Martin Luther King. Num bom português, o nome dele nada mais é que Martim Lutero, ou o Rei Martim Lutero.
um americano que foi premiado em 1964 por demonstrar que é possível lutar sem provocar nenhuma violência. Bem, esses 4 nomes de vários que foram premiados, lembre-se que o Prêmio Nobel ele começa em 1901, portanto esse ano vai se completar 119 anos, e só por curiosidade, não tem nenhum brasileiro, infelizmente, alguns talvez latino-americanos, mas na verdade não é fato que nós queremos saber quem são essas pessoas, e na verdade é válido isso. Por que essa pessoa é importante? É crível, tem crédito o que elas falaram, e por essa premiação você nota que elas demonstraram algo importante. Continuando, nós vamos ver um texto e você logo vai descobrir de onde sai essa pergunta. Fizeram essa pergunta para aquele que nós cristãos consideramos o maior de todos. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versos 35 a 41. Eu tenho aqui transcrito no slide, mas eu gostaria que você pudesse ouvir e abrisse aí a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versos 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. Preste atenção, quem disse? Jesus disse: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja, o tema da pregação dessa noite tem como base o Evangelho, e também fizeram a pergunta: quem é este? Também quiseram saber quem era Jesus. E num momento não tão simples, houve um grande temporal de vento, subiam as ondas. Se você ler os evangelhos, você vai notar que esses que estão no barco são homens experimentados, são homens que tinham vivência com esse contexto de mar, com esse contexto de barco. Mas um grande temporal bateu. E olha que interessante, Jesus estava dormindo. Irmãos, isso fala conosco nesses dias. Parece que Jesus está dormindo. E será que Jesus não está vendo que está passando um grande temporal, que as águas estão subindo? E eles vão fazer uma pergunta que a princípio é uma pergunta justa. O versículo 38 diz assim: Mestre, não te importa que pereçamos? Meu irmão, tem um detalhe. Esses homens, e se você ler o Evangelho de Marcos no capítulo 4, desde o versículo 1, você vai notar que eles receberam várias instruções. O capítulo 4, a partir do verso 1, diz que houve parábola do semeador, houve parábola da candeia, houve parábola da semente, houve parábola do grão de mostarda, houve, enfim, várias instruções. E se você for no Evangelho de Mateus e olhar esse episódio no Evangelho de Mateus, antes desse episódio, no Evangelho de Mateus você vai encontrar a cura de um leproso, a cura do servo do centurião,
a cura da sogra de Pedro. Bem, por que eu estou falando isso? Meu irmão, eles não estavam sendo instruídos por qualquer um, eles não estavam recebendo qualquer tipo de instrução, eles estavam recebendo a melhor instrução do melhor instrutor. Uma outra coisa é que, provavelmente, quando eles viram o mar revolto e Cristo dormindo, é possível que eles possam ter se lembrado de Jonas. E você sabe que na história de Jonas estava contrário à vontade de Deus. E quando eles jogaram Jonas no mar, a calmaria ocorreu. Veja que eles se levantam e falam: mestre, não te importa que pereçamos? Apesar de toda a instrução recebida, apesar do grande instrutor que eles tinham, e apesar de toda a cura que Jesus já havia operado. Bem, se a pergunta que eles faziam era válida, então a pergunta de Cristo era ainda mais válida. O versículo 40 diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Veja, Cristo também está correto quando faz essa pergunta. Vocês não ouviram as minhas instruções? Vocês não viram os milagres? Porque, meu irmão, uma coisa é você ouvir algo, e um acréscimo é você ver algo acontecendo. Cristo havia dado-lhes instrução, e Cristo havia feito grandes maravilhas. Mas, meu irmão, a pergunta que eles fazem para aquela pessoa é: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O tema dessa pregação nessa noite: quem é este? Qual foi a minha surpresa quando, ao verificar nos textos, outros textos na palavra, você vai encontrar essa pergunta: quem é este? Salmistas fazendo essa pergunta, profetas fazendo essa pergunta, o povo fazendo essa pergunta, religiosos fazendo essa pergunta e convidados numa ceia. Preste atenção nos textos, são citações que eu vou fazer. O Salmo 24, versos 8 e 10 diz: quem é este Rei da Glória? No verso 8 e no verso 10. Isaías 63:1 diz: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Mateus capítulo 21, verso 10 diz: e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? Portanto, o povo queria saber. Os profetas, Isaías, inspirado, quis saber. O salmista, o Salmo 24, para você ter uma ideia, alguns chegam a mencionar que é o salmo que mostra quando Cristo sobe aos céus após a sua ressurreição. E há uma interrogação: quem é este Rei da Glória? Mas também há convidados numa ceia. Lucas, no capítulo 7, 49 diz: e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E finalmente Lucas, no capítulo 5, verso 21, os religiosos queriam saber, e os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Portanto, essa pergunta não é nova, essa pergunta aparece em vários textos bíblicos. O salmista quis saber, os profetas quiseram saber, o povo quis saber, convidados quiseram saber, os religiosos quiseram saber. Esta é a primeira parte dessa pregação: quem é este? E nós já estamos entrando na segunda parte, porque a segunda parte, como nós disséramos, vai responder sobre essa pergunta: quem é este?
Quem é esse que diante das circunstâncias parou o mar, parou o vento? Quem é este? E a Bíblia nos responde, e olha que coisa tremenda. Essa noite, meu irmão e minha irmã, é noite para nós sairmos cheios da palavra, cheios da confiança no Senhor. O mesmo Salmo 24 que eu citei, na parte B agora, vai responder a pergunta: quem é este? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Quem é este? Este é o Senhor forte e poderoso. Isaías 25:9 diz: e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação. Exultaremos e nos alegraremos. Mateus capítulo 3, verso 17: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. João 1,34 diz: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. E finalmente João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 50: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Aleluia! Se o mundo, meu irmão, também tem interesse em saber quem são as pessoas, se o mundo até premia aqueles que para esse mundo são úteis, são necessários, a Bíblia relata um momento em que homens se viram diante de situações terríveis. E veja se o tempo que nós estamos vivendo não é esse tempo em que o mar está revolto, em que o vento está batendo, em que nos parece muitas vezes: Senhor, não te importa que pereçamos. E até parece que Jesus está dormindo, como ocorreu com os discípulos no barco. Mas a mesma Bíblia nos dá a confiança, e essa mesma Bíblia responde a esse questionamento: quem é este? Este é. O que é Jesus para você, meu irmão e minha irmã? Ele tem sido o pão que te alimenta, Ele tem sido a salvação no momento de dificuldade. Quem é Jesus? Quem é este? Ou o questionamento só fica até aí: quem é este? Senhor, o Senhor não está vendo? Não te importas? E a Bíblia nos revela quem é esse Deus, o Todo-Poderoso. E eu não vou terminar ainda. Isaías, no capítulo 9, verso 6, vai continuar respondendo: quem é este? Isaías 9,6 diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus homens, o seu nome sobre os seus ombros, e o seu nome será. E você vai reparar, na Bíblia Revista e Corrigida, cada vez que fala uma coisa tem uma vírgula. Eu sei que na sua palavra, no seu texto, na sua versão, é possível que esteja junto, maravilhoso conselheiro, mas na Revista Corrigida tem uma vírgula, e eu vou tomar essa liberdade de dizer: quem é este? Este é maravilhoso, este é conselheiro, este é Deus forte, este é Pai da eternidade, este é Príncipe da paz. Você já reparou como esse Deus é maravilhoso? Você já viu como a natureza nos convida todos os dias, quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para as aves, quando nós olhamos para o céu estrelado à noite, alguns planetas, você não fica maravilhado? Você já se recorda
como os planetas estão no lugar certo, como devem ficar. E muitos cientistas dizem, se por algum motivo eles estivessem próximos uns dos outros, seria uma catástrofe, mas eles estão no lugar certo. Isso é um Deus maravilhoso, isso é o Deus grande. É uma visão, como se diz, uma visão do macro, da grandeza de Deus. Mas, meu irmão, não basta isso e não é só isso. Um Deus maravilhoso nas coisas pequenas. Eu não sei se você já teve o interesse de você olhar para uma flor e você pega uma lupa e você começa a olhar para ela os detalhes. Eu nem vou falar do cheiro, do relevo, coisas extraordinárias, um Deus grande, de coisas grandes, e um Deus que cuida das coisas pequenas. A natureza, meu irmão, minimamente nos mostra as maravilhas desse Deus. E você já experimentou contar quantas horas de dias você já tem? Você já experimentou contar e colocar na ponta do lápis quantas horas de vida você já teve? Meu irmão, isso tem a ver com Deus que é maravilhoso. Quem é este? Este é o Deus maravilhoso. E eu vou deixar o conselheiro um pouquinho para depois. Mas a Bíblia, Isaías 9,6 diz: este é Deus forte. Estamos enganados quando por incredulidade agimos, pensamos e falamos como se Deus, o nosso Deus, fosse qualquer um. Não há Deus além dele. Ele é o Deus forte, ele é aquele que vence todas as batalhas, venceu, vence e vencerá. Ele é o Pai da eternidade. Oh, meu irmão, se nós temos 70, 80 e alguns pela sua robustez chegam até 100 anos, Ele é Pai da eternidade. A filha de Deus, a eternidade. Você já pensou o que é 10 mil anos? Você já pensou o que é 100 mil anos? Você já pensou o que é 1 milhão de anos? A Bíblia nos diz: este é o Pai da eternidade. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Príncipe da paz. Não é qualquer paz. É aquele que reina no meio de tempestades, é aquele que oferece o melhor que pode oferecer, é aquele que tranquiliza. Ele é príncipe da paz. Quem é este? Este é o príncipe da paz. E eu deixei conselheiro e eu separei. Quem é este? Este é conselheiro. Meu irmão, a partir daí, nós vamos entrar na terceira parte, que é aplicar isso que nós estamos ouvindo. Quem é este? Este é. Mas eu queria chamar a atenção, este é conselheiro. Meu irmão, o que nesses dias nós estamos ouvindo? Quem nós estamos ouvindo? A fonte que nós estamos ouvindo? Para quem nós estamos dando credibilidade? Quem? Se a palavra de Deus nos declara: este é o conselheiro, este é aquele que pode nos orientar, este é aquele que é o nosso norte, esse é o conselheiro. Vou fazer como meu filho. Te faço um desafio. Que tal, depois que você chegar do serviço, eu não sei que horas você chega,
Mas que tal, depois que você descansar um pouco, cumprimentar a sua esposa, os seus filhos, aquele tempo que talvez você ficasse ou na televisão, ou na internet, ou no WhatsApp, eu não sei, eu te faço um desafio. Que tal das 8:30 da noite até as 10:30 da noite, em vez de fazer aquilo que você está fazendo, a não ser que você está lendo a Bíblia, a não ser que você está orando com a sua casa, a não ser que você já está comunhando com Deus, comungando com Deus, que tal, em vez das 8:30 até as 10:30, eu não sei que horas que você vai dormir, mas que tal você meditar nessa palavra? Que tal das 8:30 às 10:30, ou um tempo dentro desse tempo, você se dedicar a essa palavra? Que tal desligar aquela televisão? Que tal desligar naquele canal? Que em vez de levar você para cima, tem levado você para mais baixo ainda. Que tal? Te faço um desafio. Sabe por quê, meu irmão? Porque Cristo ora: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Sabe o que isso significa? Nós estamos no mundo, mas nós não temos o direito de trazer ou de deixar o mundo entrar nas nossas casas. Vou repetir, meu irmão, nós estamos nesse mundo, mas nem eu nem você temos o direito de deixar e de trazer e de deixar entrar o mundo na nossa casa. Nós temos o príncipe da paz, nós temos um Deus maravilhoso, nós temos um Deus forte, nós temos o príncipe da paz e nós temos um conselheiro. Porque nós estamos perdendo tempo em deixar o mundo entrar na nossa casa, com os nossos? Não! Que o Espírito de Deus nessa noite abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos espirituais, para que nós, em vez de deixarmos entrar no mundo, nós nos enchemos de Deus, dos conselhos dEle, da palavra dEle. E aí eu já vou aproximando da terceira parte e eu vou encerrando. Um outro texto, a terceira parte dessa pregação, do tema Quem é Este?, tem a ver com a aplicação disso que nós estamos ouvindo. Impressiona, meu irmão, como esse mundo que se diz cristão certamente poderia ouvir de Cristo: porque sois tão tímidos, porque não credes. Paulo apóstolo vai escrever a Timóteo, segunda carta de Paulo apóstolo a Timóteo, versículo 6 a 7, e preste atenção. Eu fiz questão de procurar no original grego, que o pastor Helder depois me corrija, e eu encontrei 5 palavrinhas do original grego nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. Ouça esse texto, abra aí na sua Bíblia, diz o seguinte: por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Preste atenção no que Paulo está falando para o seu discípulo. Timóteo, desperta. Existe um dom em ti. Naquele dia em que você se entregou a Cristo, naquele dia em que você foi batizado nas águas, há um dom. Oraram por ti,
e impuseram as mãos em ti. Timóteo, desperta. Ou seja, meu irmão, algo que Deus nos deu está em nós. Os talentos que Deus te ofereceu está em você. Desperta. É algo tremendo. Não permita que o mundo, que a incredulidade do mundo, que o mar do mundo, que os ventos do mundo abafem. Desperta. O dom está em nós. O dom nos foi oferecido. Não é nosso, meu irmão. É verdade que nós não temos nada, é fato. É fato quando Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. É fato, por quê? Porque o que nós temos é Deus que nos tem dado. Mas não permita que esse clima, que esse tempo abafe o dom que há em ti. Mas o versículo 7 tem algo maravilhoso para nós nessa noite. E eu procurei no original. Veja o versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor. Veja, porque Deus não nos deu espírito, no grego pneuma, aquilo que Deus soprou. E a palavra diz: esse soprar não é de medo, e a palavra medo no grego aqui é deias. Que eu vou ser muito sincero, conversando até com meu filho, eu falei assim: a palavra é muito forte, eu vou tentar dar uma segurada. E eu fui achando palavras semelhantes para essa palavra deias, temor. Tem a ver com timidez, tem a ver com acanhamento, tem a ver com apavoramento, mas, meu irmão, tem a ver com covardia. Mas tem algo também que me chamou a atenção, tem a ver com aquela pessoa que se autodiminui, que se coloca numa pressão desnecessária. Meu querido irmão e irmã, Deus não é Deus quem nos deu esse espírito de medo, de pavor, de acanhamento, de se autodiminuir, porque há um risco nisso, meu irmão, o risco do pânico, o risco do desespero. Há um risco. Eu não estou falando que quem tem medo está pronto para ter uma depressão, para ter um pânico, mas está em caminho. E a Bíblia nos declara: Deus não nos deu espírito de medo, de pavor. E olha que maravilha. Quem é este? Este é o Deus maravilhoso. Esse é o Deus conselheiro. Este é o Deus forte. Este é o Pai da eternidade. Este é o Príncipe da paz. E este é aquele que não nos deu espírito de medo. Este é aquele, diz Paulo a Timóteo, este é aquele que nos deu espírito de fortaleza. Num bom grego diz dínamos. O original grego para fortaleza aqui é dínamos, fortaleza, poder. E diz mais, de amor. Sabe qual é a palavra no original grego? Ágape. É a palavra em que Paulo vai falar aos coríntios: Deus amor, Deus agapau, Deus que tudo, o amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Esse é o amor que Deus nos deu. E tem um terceiro ponto, de moderação. Deixe-me apenas completar antes de explicar essa moderação. Em relação à fortaleza, Salmo 37, 39 diz: mas a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia.
Repare, meu irmão, Deus não está nos prometendo uma vida mansa, uma vida tranquila, não, mas Ele está falando: a minha salvação, a salvação dos justos vem do Senhor, vem de mim. Ele é a sua fortaleza. Em que tempo? No tempo da angústia. Lembra que nós lemos, foi Cristo que disse para aqueles discípulos: passemos para o outro lado. O comando já havia sido dado, passemos, mas eles esqueceram das instruções que recebiam, eles esqueceram do poderio que Cristo havia demonstrado, eles esqueceram. Jeremias capítulo 1, verso 8 diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Este é aquele que não nos deu espírito de medo, de covardia, de retrocesso. Não, esse é aquele que nos deu força. Esse é aquele que nos injeta força. Não temas, Jeremias. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar. E eu estou encerrando. Este é aquele que nos deu espírito de moderação. A palavra moderação aqui no grego é sofrinismo, que tem a ver com equilíbrio, tem a ver com a moderação. Meu irmão, que Deus quer para nós moderação e equilíbrio na vida física, moderação, equilíbrio nos sentimentos, moderação e equilíbrio na família, no ambiente familiar, moderação e equilíbrio nos tempos em que você vai se divertir, moderação e equilíbrio na igreja. O Deus Todo-Poderoso, aquele que respondeu a pergunta: quem é este? E que diz: eu sou aquele que sou. Este Deus nos deu espírito de força, de amor e de moderação, de equilíbrio. O nosso Deus, meu irmão, é sábio demais. As coisas de Deus são tremendas demais. Nós temos o Este é conselheiro, que pode nos aconselhar na maneira da nossa vida em geral. Que nós saiamos nessa noite com essa convicção: quem é este? Este é poderoso, este é nosso Deus, este é o pão que desceu do céu, esse é maravilhoso, esse é conselheiro, esse é Deus forte, esse é o Pai da eternidade, esse é príncipe da paz, esse é aquele que não nos deu espírito de medo, de pavor, de apavoramento, mas antes, esse é aquele que nos deu espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Agora nós podemos entender quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. Meu querido, para Deus parar aquilo que Ele quiser parar, basta Ele abrir a boca. Quem é este que para o vento? Quem é este que para o mar? E que bom poder dizer: sabe quem é este? Este é aquele que morreu por mim e por você na cruz. Quem é este? Seu nome é Jesus. Sim, é Jesus. Esse é aquele que morreu, ou melhor,
que vai ressuscitar ao terceiro dia. Este que para o mar, que para o vento. Quem é este? Quem é Jesus para a sua vida? Quem é Jesus para a minha vida? Quem é Jesus para a nossa vida? Feche os seus olhos. Senhor, eu quero agradecê-lo por essa noite. Eu quero agradecer, Senhor, porque o Senhor nos ajudou a responder essa pergunta. Quem é este? Quem é este que para aqueles discípulos parecia que estava apenas dormindo? Quem é este? Mas a Tua palavra, Senhor, nos confortou, nos conforta nessa noite e nos mostra, Ele é o Deus forte, Ele é o Deus maravilhoso, Ele é o Deus conselheiro, Ele é o Pai da eternidade, Príncipe da paz, Ele é o Deus forte. Ele é aquele que não nos deu um espírito de medo, de pavor, não, antes é aquele que nos deu em Cristo Jesus um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Senhor, eu te agradeço, eu agradeço a cada irmão que está aqui dando suporte, eu agradeço por essa comunidade que o Senhor levantou. Eu agradeço por cada irmão, por cada pastor, por cada diácono, por cada presbítero. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus pela sua palavra. Mais uma vez, podemos ficar alegres pela porção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Isso é mais uma vez a demonstração da sua misericórdia e graça. E diante de um Deus com tantos adjetivos, que nós poderemos dar em seu favor? O Senhor tem pedido os nossos corações, as nossas mentes, os nossos olhos e o nosso fôlego de vida, para que a sua obra, a obra que Deus confiou às nossas vidas, continue. Diante de homens poderosos, onde muitas vezes perguntamos quem é esse, e por intermédio das pessoas ficamos sabendo quem são, quais são as suas posses físicas. Muitas vezes temos reverência, e isso não é errado, mas diante de todos os adjetivos que nós ouvimos do Senhor, qual tem sido a nossa posição para com esse Deus maravilhoso, esse Deus que tudo fez, um Deus que tudo pode, um Deus que é poderoso para fazer tudo acontecer, ou para parar tudo, como nós estamos vendo. Não tenha dúvida, meu irmão, minha irmã, que isso que temos vivido está sob o controle do Senhor, e precisamos de continuar confiando, fazendo a obra do Senhor, caminhando em amor, em confiança para aquilo que Deus tem reservado e tem confiado a nós. Diante disso, colocamos para vocês, mais uma vez, para vocês, irmãos, a oportunidade de continuar fazendo a obra. De que forma? Através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, dos nossos gideões. É uma oportunidade que temos para cada um de nós contribuirmos com aquilo que o Senhor tem solicitado às nossas vidas. Então não deixe de fazer aquilo que tem sido demandado, não por força, mas por amor, por obediência, sabendo que Deus é isso tudo e muito mais do que foi dito aqui, porque as palavras desse mundo não conseguem mensurar, demonstrar, descrever quem é o nosso Deus. É uma parte somente disso. Então que você possa continuar ofertando, dizimando. A igreja está aberta e temos pessoas aqui que podem estar recebendo o seu dízimo, sua oferta, o seu gideão, e também aos domingos, nos nossos cultos presenciais, nós podemos estar trazendo, e aqueles que podem comparecer, fazendo aqui o que é designado às nossas vidas. Amém? E continuando com a nossa agenda da semana, nas nossas segundas-feiras temos a Hora da História, e ainda continua. Glórias a Deus por esses irmãos que estão se dispondo a fazer a obra do Senhor.
Então, toda segunda-feira, a partir das 10 horas no YouTube, né? youtube.com/CIEBTV, nós já temos ali o momento para as nossas crianças, maternal, pré-primário e primário, né? Onde podemos continuar dando um pouquinho daquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas para os pequeninos. Nas terças-feiras nós temos às 15 horas Live das Mulheres, né, pelo Instagram da CIEB, uma bênção. Acredito e tenho convicção que o Senhor tem feito grandes coisas. Ontem pude ouvir uma mensagem que foi colocada ali no grupo das mulheres também, compartilhar de testemunhos. Isso é bênção, é glória a Deus. Nós damos glórias a Deus por isso, e isso nós precisamos de continuar, a comunhão, né? E esse momento é um momento de comunhão, onde as mulheres podem estar aos pés do Senhor, buscando, ouvindo, compartilhando tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida delas e nas famílias também. Às quartas-feiras continuamos com a nossa escola bíblica às 19h30, Pastor Helder. Tem sido uma bênção. Dou glória a Deus pela vida do Pastor Helder, da forma que o Senhor tem usado ali pelo Sermão do Monte, tem falado grande e fortemente ao meu coração, e acredito que ao seu também. Que o Senhor continue nos abençoando através da vida do Pastor Helder ali, da sua palavra, da presença do Espírito Santo, porque é impressionante como a palavra sendo desvendada, ela nos coloca numa situação de reflexão muito grande, e precisamos que isso aconteça mesmo. A palavra tem que trazer mudança para as nossas vidas, e esse estudo, o estudo das quartas-feiras do Sermão do Monte, assim como foi os outros anteriores, tem nos trazido esse momento de reflexão, um momento especial, onde nós podemos compartilhar junto com a nossa família desse desvendar da palavra e entendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Às quintas-feiras te faço um desafio, Vinícius Pereta, a partir das 10 horas no YouTube, né, da CIEB também, e tem sido bênção. Glórias a Deus também pela vida dele, tem sido instrumento de bênção, assim como outros que estão presentes na obra e fazendo o cotidiano. Sextas-feiras, nossa reunião de oração, participe, é bênção, é um momento onde nós podemos estar aos pés do Senhor, trazendo aquilo que tem nos afligido, também agradecendo por aquilo que o Senhor tem nos livrado, nos abençoado, nos sustentado, porque apesar de todas as nossas lutas e das nossas dificuldades, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Então venha junto conosco fazer esse momento, estar nesse momento junto com a igreja, né, com a parte da igreja que está aqui presente. Se você não consegue, glórias a Deus. E nós temos uma questão especial que agora nós vamos estar passando pelo YouTube, né, youtube.com/CIEBTV. Antes era só pelo Instagram, agora pelo YouTube. Glórias a Deus por isso, porque eu não tenho Instagram, apesar de estar aqui, né? Mas eu acredito que também, assim como eu, não tenho Instagram, alguns irmãos devem não ter também, e dificulta um pouco. E pelo YouTube é perfeito, todo mundo pode ter o acesso, e fica a participação de todos mais fácil. E aos domingos a nossa celebração às 10 da manhã presencial, né? E também pela vídeo, né, pela YouTube da CIEBTV. Não se esqueçam de, tanto na reunião de oração quanto no culto presencial aos domingos, de entrar no nosso site, fazer a inscrição, ver lá os tópicos que tem que estar respondendo, para que a gente tenha o controle e tudo possa sair de acordo com o direcionamento do Senhor, seguindo os protocolos de saúde e segurança que os nossos governos têm colocado para as nossas vidas. E assim como este momento, domingo, 7 horas, por vídeo ainda, youtube.com/CIEBTV, o nosso culto noturno. E não deixe de participar também. A gente, apesar da distância e não estar fazendo o culto à noite, é como se estivéssemos. Não podemos deixar que esse momento e a situação que estamos vivendo nos distancie do Senhor ou de buscar o Senhor. Então, junte-se à sua família, né, sentado à frente do celular, da TV, enfim, do aparelho, para que você e nós possamos ser abençoados da forma que fomos nesse momento. Amém? Que nós possamos ter uma semana abençoada, que o Senhor continue
nos guardando, nos abençoando, nos fortalecendo, nos levando à presença dEle, abrindo os nossos olhos e o nosso coração, para que Ele possa entrar, né, e fazer morada verdadeiramente, conhecendo assim, não só os adjetivos que o Senhor tem sobre Ele, mas tendo intimidade, porque uma coisa é ouvir falar e outra coisa é vivermos com o Senhor. Então que essa semana seja uma semana abençoada e que nós possamos mais uma vez caminhar nas forças do Senhor e não nas nossas forças, porque Ele que tem nos sustentado. Uma boa noite, Deus abençoe, fiquem na paz.